Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. A Federação Israelita do Estado de São Paulo, em conjunto com a FIERJ, a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, e o Hospital Israelita Albert Einstein, lançam no dia 27 de fevereiro, o Dia Mundial de Doenças Raras, a campanha de testagem genética 2026. Essa é uma iniciativa que a FISESP já tem realizado e mostrado muito sucesso na prevenção de doenças raras, doenças genéticas que acometem especialmente a comunidade judaica. Este mutirão dura até o dia 15 de março. E nas redes sociais da FIERJ e da FISESP você consegue encontrar mais informações. É importante que jovens casais que planejam ter filhos agora ou no futuro passem por este processo de testagem e assim podem encontrar caminhos junto a médicos especializados para poder ter o seu filho de forma saudável. Não deixe de aproveitar essa campanha que traz ainda condições especiais para estes exames. Nas redes sociais e no site das federações você encontra todas as informações para estar seguro e protegendo o futuro da nossa comunidade. Fique agora para os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. Entrevista especial com Marcos Knobel, pesquisa sobre o conhecimento do Holocausto. A missão Mulheres em Israel. A festa de 73 anos da Hebraica. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. Pela primeira vez na América Latina, o Fundo Comunitário Keren Hayesod traz ao Brasil um show exclusivo com Idana Medi. Ator da série Falda, cantor e uma das grandes vozes de Israel. Uma noite de música, emoção e conexão com Israel no dia 16 de março de 2026, às 19 horas no Clube Hebraica. Os ingressos já estão à venda. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e garanta seu lugar nesse show inesquecível com Idana Medi. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E esta semana começou para os muçulmanos do Oriente Médio o mês de jejum do Ramadã. Os muçulmanos jejuam do nascer até o pôr do sol. Em alguns casos, essa situação gera tensão nas áreas em que os israelenses controlam o acesso aos locais sagrados para o Islã, principalmente no chamado Monte do Templo, onde milhares e milhares de muçulmanos se reúnem todos os dias durante esse mês do Ramadã para as suas preces. Os israelenses têm aumentado o número de autorizações para que os muçulmanos acessem os locais de preces, mas ao mesmo tempo limitam a idade àqueles que não representam uma ameaça de segurança. Em Jerusalém, certamente, há tensão todas as sextas-feiras durante o ano, especialmente agora no período do Ramadã. Esperemos que não haja nenhum episódio de violência. Ramadã Karim para os irmãos muçulmanos. Enquanto aguardamos uma definição para o final da guerra do 7 de outubro, o sul do Líbano continua sendo alvo de ações militares israelenses que têm por objetivo
implementar a decisão do cessar-fogo. Mais de 1.200 ataques foram realizados contra posições do Hezbollah que não puderam ser ainda neutralizadas pelo exército libanês. A população civil do sul do Líbano se vê afetada por essa situação, não podendo voltar aos seus lares por causa da presença de forças do Hezbollah e a consequente ameaça e ação dos israelenses. E, ao mesmo tempo, uma boa parte da população que vive na fronteira israelense ao sul do Líbano também tem receio de retomar as suas vidas, porque, enquanto não for eliminada a ameaça do Hezbollah, eles estarão vulneráveis a ataques dos terroristas, ainda que a força do Hezbollah tenha sido amplamente contida. Mas é suficiente o lançamento de um foguete ou de um míssil antitanque contra uma casa de israelenses no norte do Líbano para gerar mais destruição. E hoje também se reúne em Washington o chamado Grupo da Paz, ou Conselho da Paz, criado pelo presidente Trump para tratar de inúmeras questões, inclusive o final do conflito entre Israel e os palestinos na faixa de Gaza. 22 países aceitaram o convite do presidente Trump, mas a maioria dos europeus e também o Brasil receberam o convite, mas por enquanto não expressaram a sua posição. O temor é de que um grupo como esse, se eventualmente se tornar efetivo, se eventualmente puder produzir resultados, pode ser visto como uma alternativa às Nações Unidas, que tem se mostrado extremamente ineficiente no avanço de qualquer uma das suas propostas e, inclusive, deturpando valores que deveriam ser universais. Ter um país como o Irã presidindo órgãos da ONU que têm a ver com a proteção de direitos humanos é, no mínimo, uma piada de mau gosto. Nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, todos continuam aguardando o que acontecerá no Oriente Médio. Os Estados Unidos continuam amealhando forças no Golfo Pérsico e seus navios também estão estacionados na costa do Mediterrâneo. Há submarinos com capacidade para lançar uma enorme quantidade de mísseis Tomahawk que poderiam praticamente destruir a liderança iraniana. Os aviões estão posicionados, aviões-tanque têm sido deslocados para a região para permitir um maior alcance dos aviões caça e bombardeios, e certamente toda a inteligência está sendo acumulada para identificar os principais alvos. As negociações, por enquanto, não levaram a nada. Continuam dizendo que o mínimo que os Estados Unidos está disposto a aceitar é muito mais do que o máximo que os iranianos estão dispostos a ceder. Os israelenses estão pressionando para terminar o que começou na Guerra dos 12 Dias no ano passado. Mas o presidente Trump, aparentemente, tem sua própria agenda. Ninguém sabe como essa história poderá terminar. O Hospital Hadassah Technion e a Universidade de Haifa promovem mais uma vez a missão Mulheres em Israel. Veja como são os preparativos para esta delegação especial. Na flagship da Laforte, em São Paulo, foi realizado um happy hour pré-viagem com as participantes da Missão de Mulheres em Israel, que vai acontecer de 2 a 8 de maio de 2026. Essa viagem é a nossa segunda edição da Missão de Mulheres para Israel. A gente faz uma curadoria super específica dos lugares que a gente vai viajar, focando em empreendedorismo feminino, em tecnologia e na parte turística também de Israel. São grupos pequenos para que tenha uma integração bacana. Esse ano a gente já tem confirmada a presença da vereadora Cris Monteiro,
Nós vamos conhecer novos destinos na parte norte de Israel. É uma parceria da Universidade de Haifa, junto com o Technion, junto com o Hospital Hadassah. Então, obviamente, nós vamos conhecer destinos especiais e visitas que sozinha você não faria. Então, sejam bem-vindos. E eu acho que esse destaque de ver a diferença que mulheres fazem em Israel, nas startups, no desenvolvimento da defesa aeroespacial, em tantos projetos de saúde, é uma oportunidade única. O encontro serviu como um momento de integração e preparação, com a participação de instituições parceiras da iniciativa, como University of Haifa, Technion e Hadassah Internacional. Tudo que eu puder envolver a minha empresa para ajudar nesse combate ao antissemitismo ou a deslimitização do Estado de Israel, eu vou envolver minha empresa. Inclusive, quando começou, logo depois do 7 de outubro, fizemos uma norma na empresa que qualquer fornecedor ou qualquer empresa que se manifestasse antissemita seria realmente indo para uma lista negra e não teria mais como trabalhar conosco. Então, a empresa se envolve, assim como eu pessoalmente me envolvo, assim como a minha família se envolve. Uma mulher alimentando a outra e a gente poder estar juntas todas em Israel, visitando startups com direção de mulheres, foi assim maravilhoso. Bom, a primeira missão, além de ter trazido muita amizade com esse grupo, porque ficou um grupo muito coeso, a gente trouxe uma médica maravilhosa, que depois ela inclusive veio ao Brasil para falar, que ela está desenvolvendo uma pílula para a prevenção do câncer de mama. Então, esse foi um trabalho que foi um prazer depois poder ajudá-la a divulgar aqui no Brasil, abrir as portas para ela dentro do Einstein. Isso foi uma das pequenas coisas. A missão nasce do princípio de que, quando mulheres ocupam espaços de liderança, a tomada de decisão muda e a sociedade avança. Nesta segunda edição, a proposta é viver Israel como um laboratório de futuro, unindo inovação, academia e vida pública, visitas a startups e centros de tecnologia, passagens por universidades de excelência como Technion e University of Haifa, além do Hospital Hadassah e do Parlamento Knesset, com encontros pensados para colocar as participantes frente a frente com mulheres líderes e tomadoras de decisão. Em Israel nós vamos ter conhecimento com os grandes líderes, nós vamos estar entendendo como as tecnologias, como que todo o trabalho científico, como a cultura se manifesta e, sobretudo, a gente vai ter recursos para estar trabalhando na diáspora, ou seja, no Brasil, em outros países, nessa luta contra o antissemitismo. E eu acho que a gente vai atingir de novo esse objetivo, tendo esse mix de mulheres executivas, de mulheres que trabalham, de mulheres que defendem causas importantes. E a convivência fica muito rica e a oportunidade de quem não conhece se aproximar e de quem já conhece ensinar sobre Israel é uma mistura muito, muito, muito bacana. Apoiar missões que formam lideranças, conectam países e abrem caminhos para mulheres é investir em futuro, e é esse espírito que fecha este encontro. Quem acredita, transforma, e quem transforma, deixa legado. Rabino responde. Recebi aqui uma pergunta: por que Moisés não entrou na Terra Prometida? A resposta simples que consta na Torá, literalmente, é que Moisés houve um incidente e ele não escutou totalmente a palavra de Deus. Num certo momento o povo no deserto estava com sede e Deus mandou falar com uma rocha para tirar água, que é um milagre. Mas Moisés acabou batendo na rocha. E para Deus, para um tzadik, um homem tão justo, qualquer pequeno tropeço é imenso. Então esta é a explicação que ele não obedeceu totalmente ao Todo-Poderoso. Porém, nos livros místicos, nos livros mais profundos, consta que a explicação que Moshe representa o líder máximo. Ele é um exemplo, ele é o paradigma do que é um líder. Um líder nunca abandona o seu povo, assim como um pastor não abandona suas ovelhas. Já que a geração velha, aquela que saiu do Egito, faleceu no deserto, Moshe está com eles, enterrados lá,
esperando o dia quando virá a ressurreição para poder entrar junto com eles na Terra Prometida. Então Moisés, como grande líder, ficou com seu rebanho, aqueles que faleceram no deserto, no lado oriental do Jordão, e está enterrado com eles. A seguir, o show do Alok na hebraica. A incomum história de um homem comum. Ele nasceu em 1923, na cidade de Kalwaria Zebrzydowiska, um lugar pequeno, no interior da Polônia, um mundo simples, onde a vida ainda parecia segura. Um dia, sem aviso, mandaram que fizessem as malas. E assim partiram, amontoados em trens, sem saber para onde iam. Vieram os campos, um após o outro. Trabalhos forçados, fome, violência, sobreviveu a vários campos de concentração, inclusive Auschwitz, onde deixou de ser um nome e passou a ser um número. Como se todo o sofrimento já não bastasse, quando a guerra terminou, outra começou. Lutou na Guerra de Independência de Israel. Sobreviveu mais uma vez. O Brasil o acolheu de braços abertos. Vieram anos difíceis, uma nova língua, uma nova cultura, uma nova vida. Nada foi fácil, mas o Brasil foi a decisão correta. Aqui ele pôde recomeçar. Casou-se, teve 3 filhos e 6 lindos netos. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Stand With Us Brasil, Museu do Holocausto de Curitiba e o Memorial do Holocausto do Bom Retiro se juntaram para fazer uma pesquisa e entender com dados concretos o que os brasileiros sabem sobre a Shoah, um período trágico da história da humanidade. No Memorial do Holocausto de São Paulo foi apresentada a pesquisa inédita Conhecimento sobre o Holocausto no Brasil, iniciativa da CONIB, do Memorial do Holocausto de São Paulo, do Museu do Holocausto de Curitiba e da Stand With Us Brasil, com levantamento realizado pelo ISPO. Por um lado, o Brasil é um país muito acolhedor, que recebeu vários povos, várias religiões. É um país que de verdade as pessoas se sentem à vontade e muitos recomeçaram suas vidas aqui, mas é um país que ainda falta muito conhecimento do Holocausto, como a gente vê na própria pesquisa, e isso mostra como que é importante o trabalho que o Memorial do Holocausto faz no dia a dia, receber as pessoas que conheçam, que aprendam, que se inspiram na história que foi do Holocausto, porque a gente acredita que cada visitante que vem aqui e conhece e se aprofunda na história do Holocausto, ele jamais vai ser um antissemita, um xenófobo, um racista, ele vai crescer com a tolerância, ele vai saber conviver com outros povos, porque aqui, quando você conhece e se aprofunda na história do Holocausto, você vê aonde a maldade humana pode chegar. Para a CONIB, toda a temática de banalização do Holocausto é uma bandeira que a gente carrega. A gente não aceita e não admite a banalização do Holocausto,
fenômeno que tem se dado nos últimos anos. A gente tem marcado uma posição muito forte. Então essa pesquisa, que tem o objetivo de entender como o brasileiro conhece a questão do Holocausto, nos pareceu muito fundamental até para dar substancialidade para algumas posições que a gente assume e manter a importância de fazer algumas ações, seja dentro da comunidade, mas sobretudo fora da comunidade. Realizada ao longo de 2025, a pesquisa mediu de forma objetiva o que a população realmente sabe, comparando o que as pessoas dizem que sabem com o que conseguem explicar com fatos. E em um cenário de avanço do antissemitismo e da desinformação histórica, o estudo mapeia lacunas e desigualdades ligadas à escolaridade e à renda, além das principais pontes de informação e da percepção sobre o ensino do tema. O levantamento teve 2 etapas, um piloto em abril nas regiões metropolitanas de Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis e uma fase ampliada entre setembro e outubro em mais 8 regiões metropolitanas, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Ao todo, foram 7.762 entrevistas presenciais em pontos de grande circulação, com cotas sociodemográficas. Nossa pesquisa ouviu 7.762 brasileiros de 11 regiões metropolitanas, compreendendo um universo amostral de cerca de 33% da população brasileira. Vale frisar que é uma pesquisa que retrata, portanto, as principais regiões metropolitanas. A gente determinou que ouviríamos X pessoas em X municípios com um questionário estruturado, ou seja, todos responderam as mesmas perguntas e aí a gente foi a campo, porque isso nos permitiu criar cruzamentos entre as regiões, entre os gêneros, a escolaridade, a renda, o que, com isso, faz uma leitura mais ampla para que tenhamos ações mais assertivas em relação a como, entendendo a realidade de cada local, agir pontualmente em cada área. Um dos dados que a gente descobriu com essa pesquisa é que a grande maioria das pessoas entende a importância de se falar sobre esse tema nas escolas. A grande parte dos entrevistados acredita que os museus e os lugares de memória sobre o Holocausto são importantes, mas uma parcela muito pequena vai a palestras, uma parcela muito pequena da população já foi em alguma atividade educacional que fale sobre o Holocausto. Então, o que é urgente é a gente dispersar cada vez mais a mensagem, levar cada vez mais os sobreviventes para mais lugares, para darem seu testemunho, realmente educar a população sobre o que foi o Holocausto. Nós temos a convicção de que parte desse problema tem a ver com o nosso próprio sistema educativo sucateado, com pouco reconhecimento e capacitação em relação aos professores, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito importante colocar cada vez mais esse tema nas escolas, com o objetivo de gerar esse sentimento e essa possibilidade de uma atuação mais firme em relação ao combate ao ódio, à violência, ao preconceito e todas as formas de racismo, como é o antissemitismo. Nos dados consolidados aparece um contraste. 59,3% das pessoas dizem ter algum conhecimento sobre o Holocausto, mas só 53,2% conseguem definir corretamente o que foi. E o entendimento fica ainda mais frágil em pontos específicos. Sobre Auschwitz-Birkenau, apenas 38,5% identificaram como campo de extermínio. Ao mesmo tempo, a pesquisa mostra que a sociedade reconhece a relevância do tema. A escola é citada como principal fonte de informação e há percepção de importância do ensino, mas o engajamento prático é muito baixo. 87,3% das pessoas afirmam nunca ter participado de palestras, eventos educativos ou visitas a museus relacionados ao assunto. É um conhecimento a mais que a gente vai aplicar aqui no Memorial do Holocausto, nas nossas ações educacionais, visando trazer o conhecimento do Holocausto de uma maneira mais adequada às crianças que vêm aqui, aos adolescentes e aos pesquisadores. O Holocausto não é um acontecimento trágico da vida judaica, é um acontecimento trágico para o mundo inteiro. O Holocausto representa o nazismo, com seu ódio
mortal. É um acontecimento trágico da vida do mundo e, portanto, não pode ser esquecido. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia de história e muito menos do que realmente aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Há pessoas até bem cultas com as quais eu converso que nem conseguem fazer a diferença entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, é muito importante para esclarecer as pessoas de o que os judeus passaram na Segunda Guerra Mundial e provavelmente outras etnias também, e também do horror que foi essa guerra. Os números são alarmantes porque não falam só do passado, falam do presente. Quando quase metade de um país não consegue reconhecer com clareza o que foi o Holocausto, a memória coletiva fica mais vulnerável a distorções, ao negacionismo e à banalização do ódio. Para as instituições responsáveis, os resultados reforçam a urgência de investir no ensino do Holocausto para fortalecer a memória, combater a desinformação e prevenir discursos de ódio. A CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, tem se fortalecido cada vez mais no campo do advocacy das relações governamentais, atuando com estratégia, presença e um diálogo constante com os três poderes e a sociedade civil. Em 2024, consolidamos uma presença permanente em Brasília. Isso significa estar no coração político do país, garantindo que os interesses da comunidade judaica brasileira estejam cada vez mais próximos das decisões nacionais. Essa atuação contínua tem proporcionado um contato direto com autoridades, lideranças políticas e instituições parceiras, fortalecendo assim a visibilidade da CONIB em pautas como liberdade religiosa, defesa pela democracia e o combate ao antissemitismo. A proximidade com a ACIB, uma de nossas federadas em Brasília, e com a Embaixada de Israel, tem gerado cooperações importantes. São alianças que ajudam a promover valores essenciais para a convivência democrática e o respeito à diversidade. Um dos nossos grandes focos foi a promoção da definição de antissemitismo do IRA, a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Esse instrumento é essencial para que governos reconheçam e enfrentem o antissemitismo de forma oficial e eficaz. Graças ao trabalho conjunto da CONIB, confederações estaduais e lideranças comunitárias, alcançamos um marco expressivo. Já são 11 estados, 3 capitais e o Distrito Federal aderindo à definição do IRA. Outro momento de grande destaque foi o seminário A Contribuição e o Legado da Comunidade Judaica no Brasil, realizado no Congresso Nacional, com a presença da diretoria da CONIB, lideranças comunitárias, diplomatas e autoridades. Estiveram presentes, inclusive, o embaixador de Israel, representantes da OAB do Distrito Federal e diversos membros do governo. Um evento que reforçou nossa história, nossa contribuição e o nosso compromisso com o futuro do Brasil. A CONIB segue firme em seu propósito: representar, proteger e promover os valores da comunidade judaica e juntos construiremos pontes e fortaleceremos nossa presença no país. Com muita música, festa e diversão, a Hebraica celebrou seus 73 anos, lotando a Arena Daikoval com um show de Alok. A Hebraica de São Paulo comemorou 73 anos do jeito que mais traduz a sua história. Gerações juntas, alegria e pertencimento. Dessa vez, ao som de Alok no show We Are Dancing Again, uma noite que transformou o clube em um grande palco. Associados e convidados viveram a experiência do início ao fim, com energia lá em cima a cada batida. A festa do Alok começou como um sonho do Fabinho, que é o vice-presidente do clube, junto com o David Arazi.
e a gente conseguiu realizar e trazer o Alok para comemorar os 73 anos de Hebraica e fazer uma celebração incrível com o Ronaldo Gasparian, a Alok, e vamos ter mais de 2.000 pessoas aqui no Centro Cívico para comemorar essa festa. É o mais representativo, né? O maior clube judaico do mundo com o maior DJ do Brasil. É o terceiro maior do mundo e ele está prestigiando o nosso aniversário. Como a gente sempre fala, né? Nós temos que oferecer para o nosso sócio o que nós temos de melhor. E o Alok é um deles. Olha, Hebraica com 73 anos, a gente tem que comemorar em grande estilo. Principalmente porque o clube está cheio, a gente vê os jovens frequentando o clube, as pessoas mais velhas, como a gente que já foi jovem. A presença de Alok aqui não é só um show, é um marco. Hoje, ele é um dos nomes mais importantes da música eletrônica no mundo, com uma carreira que levou o Brasil para o centro da cena global. E ter Alok na Hebraica, celebrando seus 73 anos, mostra a grandiosidade desse clube. Parabéns! Parabéns, 73 anos, que legal, desejo muitos anos aí. Viva mais próximos 173, é isso aí, um beijo, valeu! Em 7 de outubro de 2023, o pai de Alok, Juarez Suaruk Petrilho, estava em Israel e ia se apresentar no Festival Nova. Naquele momento, a família passou por horas difíceis até confirmar que ele havia sobrevivido ao ataque terrorista do grupo Hamas. Trazer o Alok para um clube não é fácil. Você fazer algum tipo de evento dessa magnitude, eu sei porque eu já passei por aqui. É bem difícil, mas mostra toda a dedicação que essa nova diretoria está tendo, querendo agradar o sócio, querendo trazer atividades para o sócio cada vez mais. E o Alok não é um fenômeno brasileiro, ele é mundial. É uma oportunidade realmente muito especial, depois desses últimos 2-3 anos que a gente viveu desde o 7 de outubro. E como a gente tem falado aqui, we are dancing again, a gente poder celebrar a força da nossa comunidade através da música, através da festa. Maravilhoso ver essa estrutura aqui na Hebraica, realmente a gente chegou em outro patamar. Toda a história do 7 de outubro com a Alok ainda por trás emociona. Trazer o show We Are Dancing Again para o aniversário de 73 anos ganha o significado de recomeçar e celebrar a vida. Bom, eu acho que é o momento da gente confraternizar aqui, 73 anos da Hebraica, essa festa vibrante, cheia de gente, tudo que a nossa comunidade tudo que a nossa comunidade mostra, alegria, resiliência, acho que é um momento maravilhoso e estar aqui presenciando é muito legal. É maravilhoso, eu amo a Alok. A gente tenta ir atrás dele, assim, onde ele vai. Ele é maravilhoso. Passa uma energia, assim, que não dá pra explicar. É surreal. Cada show é uma novidade, sabe? Então a gente, aonde ele tá, a gente tá atrás dele. Nós amamos ele. Já tem uns 4 anos, né? A gente conheceu o fã-clube. Aí cada show é isso, a gente reúne e tá todo mundo aqui junto. Nossa, eu gosto tanto dele, assim, tipo, de chegar perto dele, assim. Ele é uma pessoa, assim, muito maravilhosa. A seguir, entrevista exclusiva com Marcos Nobel, ex-presidente da Fizesp.
Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você! Marcus Nobel, médico cardiologista, vice-presidente do Hospital Israelita Albert Einstein e ex-presidente da FISESP, conversou com o Shalom Brasil em uma entrevista especial e exclusiva. Cardiologista e líder comunitário, Marcus Knobel presidiu a Federação Israelita do Estado de São Paulo, FISESP, entre 2022 e 2025. À frente da principal entidade da comunidade judaica paulista, conduziu uma gestão baseada em pertencimento, pluralidade, inclusão e construção de pontes, com foco nos jovens e nos mais vulneráveis, em um contexto de aumento do antissemitismo, polarização política e desafios pós-pandemia. Nesta entrevista, Marcus Knobel faz um balanço da sua trajetória à frente da presidência da FISESP, relembra os primeiros passos da gestão, analisa momentos decisivos como os impactos do 7 de outubro e seus desdobramentos, comenta o apoio recebido no Brasil e compartilha suas perspectivas para o futuro da comunidade judaica paulista. Eu sempre estudei em escola judaica, então a gente tem no sangue, né, um pouco dessa vida comunitária. Eu faço parte do Hospital Albert Einstein, que para mim é um ícone da nossa vida comunitária aqui também de São Paulo, desde 1995. O ponto principal da minha entrada definitiva na vida comunitária foi quando a minha esposa ela entrou na divisão feminina do Fundo Comunitário. Um programa que o Einstein faz parte, que é da Federação Israelita junto com o Fundo Comunitário, é o programa Sefá Baaretz, que é uma visita de líderes comunitários para Israel. E eu fui com ela em 2019. E a partir daí eu tive muita interação com outros líderes da comunidade judaica. Dentre eles, o Ricardo Birkenstadt, que é o presidente executivo da federação, e o então presidente da FISESP, o Luiz Kignon. Ele me convidou a fazer parte da diretoria da federação. Eu aceitei com muito prazer, porque era uma coisa que realmente eu gostava. E aí o convite veio formal e falou assim, é agora. E eu falei assim, a gente não pode negar, né, um convite como esse. Quando eu assumi, eu tinha uma intenção de conhecer melhor alguns pontos da comunidade que eu não tinha tanto conhecimento. Então, por exemplo, em janeiro mesmo, eu fui me apresentar à comunidade Shalom. Parte comunidade mais ortodoxa, eu também tinha esse conhecimento. Tive reuniões com líderes de diversas entidades, justamente para a gente começar a trocar informações, né? Eu abri a federação para que eles viessem também conversar comigo. A nova sede da federação, ela foi totalmente reformada, num ambiente super agradável para que todos pudessem voltar ao trabalho, sair do online e viesse ao presencial. A gente foi vivendo a rotina da comunidade, alguns conflitos que a gente tinha que mediar e tranquilamente defendemos a comunidade perante, do ponto de vista político. Fizemos campanhas na ocasião do Holocausto, campanhas do agasalho, ou seja, era a rotina normal da vida comunitária. A federação estava vivendo como se fosse a guardiã da comunidade judaica aqui de São Paulo. O 7 de outubro foi um desafio muito grande pela frente, mas não era só um desafio, a gente teve um dano moral. A gente tinha que, primeiro, acolher a nossa comunidade judaica, né? A gente tinha muitas pessoas aqui que estavam moralmente abaladas. Então, primeira coisa, o acolhimento. E nós até fizemos, junto com o nosso comitê de crise que nós temos dentro da federação,
temos psicólogos, esses psicólogos prestaram ajuda tanto para a comunidade aqui como a comunidade lá em Israel. Eu nunca vou esquecer o governador Tarcísio convidando a gente, a liderança comunitária aqui de São Paulo, para ir ao Palácio do Governo numa reunião no meio da tarde, onde ele expôs a preocupação com a nossa comunidade e na nossa frente designou para os generais, para os secretário de Segurança, delegado-geral de São Paulo, para aumentar toda a frota de proteção para a comunidade judaica aqui em São Paulo. Além disso, também defender Israel. A gente sabia que muitas narrativas iam ser totalmente deturpadas em relação ao que acontecia em Israel. Além de mostrar o que estava acontecendo, tinha a questão dos reféns. A gente tinha um refém brasileiro que morreu em Gaza. E a gente trouxe para cá a irmã e a filha desse refém, justamente para conscientizar a todos. Eles foram até Brasília, elas falaram no Senado, fomos até televisão para tentar mostrar para a nossa população o que realmente tinha acontecido. Quando você tinha alguma manifestação antissemita, realmente isso daqui estressava muito, porque primeiro a gente como judeus, nós sentíamos na pele essas manifestações e logo em seguida nós tínhamos que lutar contra isso. Então preparar uma boa resposta, preparar estratégias para mitigar o efeito dessas declarações no crescimento do antissemitismo em nosso meio. Foram muitas ações, muitas ações. Talvez a mais bem-sucedida foi a ação em relação à segurança. Se você perguntasse para 10 judeus qual que era o maior temor deles naquele momento, no momento da eclosão do 7 de outubro, era a segurança. Nós aumentamos as escoltas nas escolas, como todos perceberam durante as grandes festas. Tínhamos carros da polícia, a polícia designou policiais, carros para nos defender, mas pela garantia que o nosso Departamento de Segurança deu para a nossa comunidade, a presença nas grandes festas foi igual como era antes do Covid, ou seja, as pessoas confiaram. E nós criamos 2 grupos, um grupo de ação de professores, líderes comunitários para atuar nas escolas e um grupo também de advogados, líderes comunitários da nossa federação para atuar nas universidades. Então, esse nosso grupo de professores e líderes que foram montados com diversas entidades da comunidade judaica atuaram justamente na educação. Teve um dia que na PUC eles colocaram uma bandeira da Palestina enorme no meio, peguei e liguei para a reitora, em 30 minutos essa bandeira foi tirada. No dia 9 de outubro nós fizemos uma primeira reunião do nosso comitê de crise em que toda a diretoria da federação esteve presente. E aí a gente montou a primeira manifestação no dia 10 de outubro, no dia seguinte, de um dia para o outro, contra o terrorismo e em prol de Israel, né, para trazer também esse apoio. Acho que estando todo mundo junto, ouvindo coisas pró-Israel, né, pró-paz, eu acho que isso ajudou muito também. Nós saímos fortalecidos, nós estamos muito fortalecidos. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis vão criar homens fracos. Nós estamos agora num tempo muito difícil e eu posso dizer que quando que a comunidade judaica teve tempo fácil? Nós somos um povo que nós temos que estar sempre alertas, sempre alertas. Nós nunca vamos poder abaixar a guarda, mas nós vamos estar sempre fortes, sempre unidos. E isso, talvez isso que nós estamos vivendo, seja um motivo do nosso sucesso como povo, nosso sucesso com essa união que todos nós estamos tendo agora. Tem uma ala que, a despeito de
tudo que nós possamos fazer, nunca vão querer entender. Podem saber, mas nunca vão querer entender e nunca vão manifestar isso daí. Agora, e tem uma outra ala também, vejam, que não precisamos falar nada, eles sempre vão estar defendendo Israel. Vou dar um exemplo, pega os evangélicos, são pessoas maravilhosas e que amam Israel. Eu e o Cláudio Rothenberg, nós estivemos na Marcha para Jesus para estar apoiando também o apóstolo Estevão Hernandes, a bispa Sônia, e foi uma coisa maravilhosa. Nós vimos um mar de bandeiras de Israel junto. Então, quer dizer, é um povo solidário, não só para a gente, mas nós nos preocupamos com os outros também. Olha o que o Einstein faz com a comunidade de Paraisópolis, olha o que a Unibis faz, olha o que o Taniad, a CIP, todas as entidades. Se a gente for ver todas as nossas entidades, nós olhamos para dentro da comunidade, mas também nós olhamos para fora. Nós somos recebidos aqui no Brasil, né? Meus avós fugindo do Holocausto, todos os nossos antepassados que vieram, ou quer seja do Ocidente, do Oriente, fugindo dos países árabes, todos nós viemos nos abrigar aqui no Brasil e fomos muito bem recebidos. Então, o mínimo que nós podemos fazer é retribuir isso, e nós fazemos isso muito bem. A federação nunca vai sair de mim. Nunca vai sair de mim. Eu saio da federação, mas a federação nunca vai sair de mim. Eu vou estar sempre apoiando causas. Eu já falei para a Célia que eu vou estar sempre um apoiador das causas que a federação for agora atuar. Eu tenho uma atividade também muito intensa no Hospital Albert Einstein, a atividade assistencial. Eu sou médico cardiologista, mas eu também sou vice-presidente e a gente tem inúmeros projetos pela frente para atuar junto com a presidência do Sidney Klarner. Não faltam coisas para nenhum judeu aqui em São Paulo atuar dentro da parte comunitária. A gente tem tantas instituições maravilhosas que podem agradar o A, o B. Então, eu acho que todo mundo aqui na comunidade deveria se dedicar um pouco para defender o judaísmo, atuar em prol também de Israel e além de fazer tudo que faz na sua parte profissional mesmo. Saw an idea that Albert Einstein once got up in front of a classroom and he wrote on the board 9 times 1 equals 9. 9 times 2 equals 18. 9 times 3, 27. 9 times 4, 36. 9 times 5 is 45. 9 times 6 is 54. 9 times 7 is 63. 9 times 8, 72. 9 times 9 is 80. What's that? And he wrote it's 80, and the whole class laughed at him. And he said, you know, when I did 9 times 1 and times 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8, nobody congratulated me. It's only when I did something wrong that suddenly everybody laughed at me. We notice things when they don't go the way that we want them to or that they're expected to. What about when things are going the way they're expected to? What about 9 times 1, 9 times 2, 9 times 3? Go through your life, and you have the time in your life when you're feeling a real challenge. You're like, God, how could you? And all that kind of stuff and whatever. And so, hold on a second. What about all the times when it was all good? I didn't hear you praising my name.
אני בדיוק מארגן לך פה את מסיבת הפתעה ליום ההולדת. אם שאלת. אופס. לא חשוב, בוא, תעזור לי לארגן, יהיה אפילו יותר טוב. בעצם, עזוב, זה הפתעה. צבי, זה הפתעה. יום הולדת זה לקטנים, לא? אני כבר די גדול. לקטנים? מה פתאום, צבי? יום הולדת זה יום חשוב. זה כמו ראש השנה הפרטי של האדם. יש לי ראש השנה משלי? בטח, לכל אחד יש. ביום ההולדת שלך נולדת שנה חדשה. והנשמה שלך מקבלת כוחות על לקחת אותך רחוק וגבוה הרבה יותר משהיית בשנה שעברה. הרבה יותר משהיית בשנה שעברה. אבא? מה? אבא? כן. איפה היינו? יום הולדת. יום הולדת הוא היום בו החליט בורא העולם שהעולם לא יכול בלעדיך. ולכן הוריד את נשמתך לעולם עם משימה מיוחדת, שרק אתה יכול לבצע. חשוב לשבת עם החברים והמשפחה, לברך ולהתברך בהצלחה לקראת השנה החדשה, ולהוסיף קדושה ביום הזה, על ידי לימוד תורה, נתינת צדקה ואמירת תהילים. וכך מנצלים את הכוחות המיוחדים של היום החשוב, ומקבלים תוספת ברכה לשנה החדשה. תודה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. אתם יודעים שלכל אחד יש פרק תהילים אישי? באמת? איך זה עובד? לפי הגיל. מנהג יהודי קדום לומר בכל יום פרק מספר תהילים, לפי מספר שנות האדם. עד גיל שנה, הפרק האישי הוא פרק א', וכך הלאה. אז מי שחוגג 30, הפרק שלו הוא למ"א, כלומר, פרק 31. בדיוק. ביום ההולדת מתחלפת לשנה, ואנחנו מתקדמים בפרק התהילים האישי. ביום הולדת מוסיפים באהבת ישראל. קחי בתיה. וחשוב מאוד לעשות חשבון נפש, כמו סיכום שנה אישי. מה עשינו בשנה החולפת? ואיזו החלטה טובה ומעשה טוב נוסיף לקראת השנה החדשה. שתזכה לשנה הבאה, עד 120 שנה. אין בעיה, בסדר, אני סוגר איתך. ביי, יום טוב, ביי. אבא, עוד שבוע יש לך יום הולדת. טוב שהזכרת להם, צריך לעלות לתורה. אבא, אתה נהיה בן 13? הלוואי. אבל לא רק בבר מצווה עולים לתורה. בכל יום הולדת עולים לתורה. סגולה לשנה נפלאה. לא, אתם מתבלבלים. יום ההולדת העברי שלי הוא רק בעוד 3 שבועות. למה? כי את יום ההולדת אנחנו חוגגים בדיוק ביום שנולדנו. ולוח השנה העברי שומר על היום והחודש בעקביות. זה למה. זה נכון, יום הולדת זה לא משחק ילדים. זה. 1. אבא, עזוב, פשוט תקנה. Došao da racijski visoký marketing du panorama.
Thank you very much. Thank you. That's especially for the picture. Ihr Mann ist ein Balboss meiner. Und sie geht machen mir Bild jeden Monat und geben das Geld, was man verkauft, zu Chabad. Auf einer guten Schule, das ist doch nicht gemacht, weil ich so lachen. Das ist ein Fehler. Ich war zufrieden. The God bless you to have healthy long years. Now and after that all your life. All your life, all the years of your life. And good news. Thank you. You're welcome. Bracha v'atzlacha. The message you have for the world about Mashiach, the message you have for the whole world about the Mashiach. She was printed in all the press of all the countries. The Mashiach is ready to come now. It is only from our part to do something additional in the realm of goodness and kindness. So people should be doing goodness and kindness for him to come. At least for more than Mashiach will come immediately. That's what gives to charity, the double portion of charity. Thank you, Rabbi. You're very kind. Thank you, Rabbi. Double portion of kindness. All right, thank you. Thank you. Double portion. Double portion. Das ist auf deine Stück und mehr von Mashiach jetzt. Amen. Das ist Mashiach. Das ist Mashiach. Amen. Komm her. Das ist Mashiach. Der Mashiach Mashiach soll kommen schneller. O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas continue conectado conosco para estarmos sempre juntos, seja nas redes sociais, seja através da TV, no YouTube, não faltam formas de você estar com a gente. Não se esqueça da campanha da Fizesp, Fies de Hospital Israelita Albert Einstein, do mutirão de testagem genética que começa na semana que vem. Um grande abraço e nos vemos já já e Shalom Brasil. חלק מהזמן היו בי חששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי, אולי כבר לא אמר. בחלון קטן מולי בועה בפנסי החור, איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות. ולפעמים זה גם קורה לי בלילות, לחשוב על כל מה שרציתי להיות,
ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים כשסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות. כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק.